Segundo dia de congresso, chegando aqui para assistir as palestras, e vocês sabem que no final do dia tem resumo do que rolou de palestras com bastante conteúdo. Vamos lá! Segundo dia de congresso finalizado e claro que vai ter resuminho para vocês do que eu assisti das palestras de hoje. Para começar, amanhã foi sobre transtorno bipolar, palestras incríveis, e o recado sobre transtorno bipolar é: precisamos fazer tratamento e evitar novos episódios. Ficou muito claro durante a palestra que quanto mais episódios os pacientes têm, maior é o risco de complicação, maior é o risco de desfechos ruins, como por exemplo casos de demência. E isso a gente está falando para transtorno bipolar e para depressão unipolar também. Então isso ficou muito claro. A gente precisa fazer o diagnóstico adequado e fazer o tratamento. Além disso, foi falado sobre diagnóstico diferencial entre transtorno bipolar e transtorno borderline. A gente tem algumas características definidoras que vão ajudar a identificar as características do transtorno borderline e a característica do transtorno bipolar. Mesmo assim, pode ser difícil e o psiquiatra precisa estar muito bem preparado e entender o diagnóstico e avaliar bem o paciente. Outro ponto é a questão da obesidade, síndrome metabólica e transtornos mentais. Existe um risco aumentado de pacientes com transtorno mental desenvolverem quadros de obesidade e pacientes com obesidade desenvolverem transtornos mentais. Uma das palestras falou muito sobre esse tema, sobre essa relação da obesidade com o transtorno mental e a importância da prevenção e do tratamento adequado, inclusive falando sobre nutrição. Um dos temas, psiquiatria nutricional, essa relação da alimentação com o bem-estar. Outro tema importante, eixo, inclusive foi o que vocês votaram lá no meu Instagram, foi a palestra que eu assisti, eixo intestino-cérebro. E me chamou muita atenção que um dos palestrantes falou que não é só eixo intestino-cérebro, que a gente está entendendo, sabendo a importância da relação das bactérias e como se pode impactar. Mas a gente tem dois pontos importantes além disso. A gente tem barreira hematoencefálica, que evita que essas alterações invadam o sistema nervoso central e ao mesmo tempo dificultam muitas vezes a chegada das respostas que a gente precisaria ter com medicamentos, por exemplo. E o fígado. O fígado ele é muito importante também nessa relação da absorção. E a questão da disbiose intestinal, que é essa alteração desse equilíbrio das bactérias do intestino, que está relacionado sim, isso a gente já conseguiu entender, com a inflamação. E a gente sabe que depressão também, assim como transtorno bipolar, está relacionado com inflamação. Alguns comportamentos que foram associados a maior risco de disbiose: estresse, exaustão e consumo de álcool, além de outros pontos que são importantes. Não podia ficar de fora do Brain, com certeza, a questão da tecnologia e assistir algumas palestras relacionando inteligência artificial com saúde mental. Ainda o que a gente tem é muito recente, inclusive no Brasil o que se tem está muito parecido com o que se tem no exterior em relação às leis, em relação ao que pode e o que não pode, ainda está muito novo, especialmente com a criação do ChatGPT, que veio para com certeza modificar. E até essa questão, né, será que vai substituir o médico? Uma das pesquisas, inclusive um estudo novo, mostrou que respostas de médico comparado com resposta do ChatGPT, os pacientes acharam a resposta do ChatGPT mais empática que as respostas do médico. Então a gente vai precisar avaliar, vai precisar entender e lembrar que o ChatGPT ele não veio para substituir. Gostei muito da frase que o palestrante falou, ele veio para ser como se fosse estagiário, então ele não vai substituir especialista, inclusive porque ele comete erros e às vezes erros bobos. Tem algumas perguntas que você vai fazer para o ChatGPT e ele não vai saber, coisas que parecem meio bobas. Então vai ser usado, a gente vai precisar usar isso na nossa prática, inclusive para ajudar na nossa avaliação em relação aos pacientes, mas tem que ter cuidado e precisa entender, usar a ferramenta com inteligência. A psiquiatria ainda é uma das principais especialidades em relação à percepção, à questão subjetiva, né, o que a gente percebe do paciente. Então não vai adiantar escrever lá no ChatGPT, que pode ser que ele erre o diagnóstico, né? Imagina, se os psiquiatras que estudam o tempo inteiro esse assunto, às vezes têm dúvida no diagnóstico, imagina um aplicativo de inteligência artificial. Ainda de tecnologia, teve uma palestra sobre o uso das ferramentas
ferramentas de inteligência artificial na identificação de sintomas através da voz. Então, eles estão tentando criar uma forma de identificar em palavras, tanto áudio quanto escrito, como é que está o humor desse paciente. Inclusive, por exemplo, a gente sabe que um paciente que está deprimido, ele vai falar menos, o tom da voz dele pode ser diferente, então eles estão tentando desenvolver aplicativos que identifiquem isso, tanto para depressão quanto para esquizofrenia, quadros psicóticos identificados através do discurso do paciente. A associação de psicoterapia e farmacoterapia. O quão importante e quais os principais diagnósticos que precisam dessas associações. Os estudos mostraram que, especialmente a terapia cognitiva comportamental associada aos medicamentos, nas melhores respostas em transtornos ansiosos. Inclusive, o palestrante trouxe aí um questionamento de que parece que para toque a psicoterapia seria até melhor que a farmacoterapia. Não é um consenso entre os especialistas, inclusive na prática a gente sabe que o toque precisa sim do tratamento medicamentoso e a psicoterapia também é fundamental. Então, para tratar a ansiedade, não dá para pensar só em medicamento, precisa sim da psicoterapia e o que mais tem evidência, terapia cognitivo-comportamental. Então, sabe aquela história de ou tomar remédio ou faz terapia? Cada vez mais a gente tem percebido a importância do trabalho multiprofissional. Inclusive, a conclusão de um estudo é que os pacientes que fazem psicoterapia em associação com o medicamento, quando eles param o tratamento, a chance de recaída é menor do que quando eles só usam o medicamento. Então, psicoterapia é fundamental e psicólogo, psiquiatra tem que trabalhar junto. Outro ponto foi o uso de aplicativos para ajudar no tratamento do déficit de atenção. Cerca de 25% dos pacientes nem começam a medicação para o TDAH e mais de 60% vão abandonar o tratamento. Então, se desenvolveu um aplicativo para poder associar isso, esse uso adequado da medicação e a motivação dos pacientes com TDAH. Os pacientes que tinham esse aplicativo, se a resposta deles mantinham melhor o tratamento, e eles viram que sim, a gente consegue ter um controle melhor, os pacientes ficam mais motivados e aí são novidades. A gente sabe que os aplicativos em relação à tecnologia ainda tem um ponto importante que é o abandono. Inclusive, eles trouxeram um estudo que mostrou que 90% das pessoas que baixam um aplicativo de saúde não usam ele por mais de 10 dias. E apenas 2% dos aplicativos de saúde tiveram ensaios clínicos mostrando da eficácia. Então ainda a gente tem muito que evoluir, mas a tecnologia já está dentro da psiquiatria, ela já está sendo falada nos congressos e a gente está trazendo para a nossa prática clínica. Não podia ser diferente, atividade física como forma de tratamento e importantíssimo a nossa função como profissionais da saúde em motivar o paciente. Menos de 4% dos pacientes iniciam atividade física porque a gente falou que tinha que iniciar. Então é importante a gente falar para o paciente e tentar ajudar esse paciente a encontrar uma atividade física que ele goste, porque isso tem uma diferença total na resposta ao tratamento. A gente está falando em saúde mental. Não importa o que o paciente vai fazer, desde que ele goste e se sinta motivado. Procura uma atividade física que tu gosta, começa aos pouquinhos e faça. Exercício bom é aquele exercício que foi feito. A gente ainda tem o 3º e o 4º dia de congresso, então vem mais coisa. Aproveita que já está aqui e assiste o vídeo de ontem com os highlights que tiveram de ontem e a gente se encontra amanhã no próximo vídeo.